Olá, olá, galera da enfermagem, tudo bem com vocês? Então, gente, o que vocês acham da gente falar um pouquinho a respeito de protocolos de Manchester? É isso aí, gente. Bem, mas antes de eu iniciar esse assunto com vocês, eu queria deixar uma observação aqui bem importante. Vocês sabiam que existem algumas unidades hospitalares, algumas unidades emergenciais que não fazem uso do protocolo de Manchester? É isso aí. Existem algumas unidades que fazem uso do nosso protocolo, ou seja, do protocolo que foi criado aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. É lógico que esse protocolo ele foi baseado no protocolo de Manchester, até porque esse protocolo de Manchester é um protocolo que é aplicado mundialmente, ou seja, é um protocolo internacional. E vocês sabem por que ele recebeu esse nome? Bem, ele recebeu esse nome de Protocolo de Manchester porque a primeira aplicação desse protocolo foi feita na cidade de Manchester, lá na Inglaterra. E quando resolveram aplicar esse protocolo aqui no Brasil, o primeiro estado que foi aplicado esse protocolo foi no estado de Minas Gerais, lá para 2007, 2008. Tudo bem? Só uma dica aí. Agora vamos voltar aqui a falar dos protocolos. Bem, tanto o protocolo do Ministério da Saúde quanto o protocolo de Manchester, os dois eles têm o mesmo objetivo, tá, gente? É aquele objetivo de otimizar, de agilizar o processo de atendimento do teu paciente. O protocolo também, ele visa não só isso, mas ele visa também a diminuir a lotação de pacientes nas unidades de pronto atendimento. Outra coisa importante que o protocolo também traz de benefício é que toda vez que esse paciente ele é classificado, ele já sai com o tempo de espera do seu atendimento. Ou seja, porque anteriormente, antes de existir esses protocolos, nós tínhamos muito problema quanto à espera do atendimento, porque os pacientes eles chegavam nas unidades hospitalares e eram atendidos por ordem de chegada e não pela complexidade, pela gravidade do problema dele. E isso gerava muito problema, ou seja, geravam problemas que chegavam a pacientes obitarem na fila, por falta realmente da gente traçar e atender esse paciente de acordo com a gravidade dele, não porque ele chegou primeiro ou chegou depois. Outra coisa importante também que o protocolo traz é a padronização de atendimento, ou seja, antigamente, né, os pacientes chegavam, como eles eram atendidos por ordem de chegada, eles sempre falavam, hoje eu vou no plantão do fulano de tal, porque o fulano de tal ele é mais rápido, ele me põe na frente, enfim, hoje não existe mais isso. Hoje o paciente ele é classificado, hoje o paciente ele é atendido pela complexidade do caso dele, ele não é atendido por ordem de chegada. Então, esse protocolo também ele veio trazendo esse benefício de padronização do atendimento. Então vamos lá, gente. Independente do protocolo de classificação de risco do Ministério da Saúde e do de Manchester, os dois eles trabalham baseados na classificação de risco através das cores. A única diferença é que o protocolo do Ministério da Saúde, eles avaliam apenas por 4 cores, ou seja, vermelho, amarelo, verde e azul. Já o protocolo de Manchester, eles avaliam por 5 cores, que seria o vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Outra coisa que o protocolo de Manchester visa muito é o tempo de espera de atendimento. Então, para cada classificação de cor, esse paciente ele tem um tempo de espera para ser atendido. Então, vamos lá. Se você recebe o seu paciente na sua unidade, existem unidades que trabalham com sistema de acolhimento e classificação de risco. Já existem outras unidades que trabalham simplesmente com o processo de triagem, ou seja, esse paciente ele vai direto para o triador, direto para o enfermeiro. Tá legal? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes você pode trabalhar numa instituição que eles aplicam o protocolo de Manchester. Já tem outras instituições que vão aplicar o protocolo de classificação de risco do Ministério da Saúde. Então, vocês precisam saber essa diferenciação, tudo bem? Então, vamos voltar.
vamos falar aqui do protocolo de Manchester. Se o teu paciente é classificado como vermelho, e como que vai funcionar isso? Esse paciente ele vai chegar, como eu havia dito, ele vai ser acolhido ou ele vai ser encaminhado diretamente para o triador, que somos nós, enfermeiros, tá? Isso aí é uma atribuição privativa do enfermeiro, o enfermeiro que classifica esse paciente. O enfermeiro, quando receber esse paciente, através dos sinais e sintomas que esse paciente esteja apresentando, através da sua avaliação, através da queixa do paciente, dos sinais vitais, do exame físico, que se for o caso o enfermeiro faça, ele vai traçar a classificação daquele paciente de acordo com a complexidade e a gravidade do caso dele. Então vamos supor, se esse enfermeiro ele ele classifica o seu paciente como vermelho, esse paciente ele precisa de um atendimento de emergência, ele precisa de um atendimento imediato, o tempo dele é 0, ele não tem que esperar nenhum minuto. Esse paciente ele tem que ser encaminhado diretamente para a sala vermelha, para a sala de reanimação, enfim, ele precisa de atendimento imediato, esse paciente está em risco iminente de morte. São pacientes que chegam na nossa unidade em parada cardiorrespiratória, obstrução de vias aéreas, enfim, são pacientes que precisam de atendimentos imediatos. Agora, quando você classifica o seu paciente como laranja, é um paciente que é classificado como muito urgente, ou seja, ele também é um paciente grave, é um paciente também que está em risco iminente de morte, é um paciente que pode evoluir para uma cor vermelha. Então, a gente tem que o quê? Otimizar, atender esse paciente o mais rápido possível. É lógico que o protocolo de Manchester fala que esse paciente que é classificado como laranja, ele ainda tem um tempo de 10 minutos para o seu atendimento. Ou seja, um paciente que chega infartando na tua unidade, você ainda tem aquele tempinho de repente, conseguir preparar o trombolítico dele. Um paciente com suspeita de AVC, você consegue acomodar, fazer todo aquele exame, toda aquela avaliação, né? Não é uma coisa que você precisa de fato meter a mão na massa e não perder tempo. Tá legal? Mas não deixa de ser um paciente grave, tá bom, gente? E como eu havia dito, ele tem um tempo de 10 minutos no máximo para ser atendido. O paciente, quando ele é classificado como amarelo, ele é um paciente classificado como urgente, ou seja, ele tem uma gravidade, ele tem uma complexidade na necessidade dele, né? Só que é um paciente que ele não está em risco iminente de morte. Ele pode estar até com uma dor elevada, enfim, mas ele consegue esperar um pouco mais pelo atendimento. Ou seja, o protocolo diz que o paciente que é classificado como amarelo, na verdade, ele consegue aguardar até 60 minutos para o seu atendimento. É um paciente que chega na tua unidade, de repente, com uma crise asmática, é um paciente que chega na sua unidade, de repente, com uma crise renal. Então, ele está lá realmente para a gente tentar resolver o problema dele. Ele tem uma complexidade, mas não é uma coisa que possa trazer um risco iminente de morte para ele. Então, ele consegue aguardar um pouco mais. O paciente que é classificado em verde é um paciente pouco urgente, ou seja, é um paciente que chega na tua unidade com uma dor de garganta, com um quadro de febre, enfim, ele pode aguardar até 120 minutos. É um paciente que, se for o caso, a gente conseguiria até encaminhá-lo, orientá-lo para uma unidade, de repente, se for o caso, primária, que conseguiria resolver a necessidade dele. Mas, caso ele permaneça na unidade, ele vai ser atendido, vai ser prestado o cuidado para ele, mas ele tem até um prazo máximo de 120 minutos para ser atendido. Tá legal? E por fim, o paciente, quando é classificado como azul, é um paciente não urgente. Ou seja, é aquele paciente que pode ficar na tua unidade até 4 horas. É um paciente que ele pode ser atendido até 4 horas, porque é um paciente ambulatorial. É um paciente que, na verdade, ele não teria que estar ali. É um paciente que, na verdade, ele deve ter sido mal orientado. É um paciente que não tem conhecimento do que, de fato, é um caso emergencial.
Então, é um paciente que a gente pode orientá-lo a procurar uma unidade básica, uma unidade de posto de saúde, que lá ele vai conseguir resolver o problema dele. Até porque se ele ficar naquela unidade de emergência, ele vai ficar muito tempo aguardando. Quando, na verdade, se ele for para uma unidade primária, ele vai conseguir um atendimento mais rápido do que numa unidade de emergência. Esses pacientes classificados como ambulatório, classificados como azul, são pacientes que chegam na tua unidade querendo, de repente, fazer um curativo, fazer uma retirada de ponto, às vezes tem uma lesão de pele, enfim, são casos que não são emergenciais. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que começar a incutir isso na cabeça deles, tem que começar a ensinar realmente esses pacientes que ali é uma unidade de emergência, que o caso dele não é emergencial, que ele precisa procurar um posto de saúde. Porque senão vai contra o protocolo. O protocolo, a intenção, um dos objetivos do protocolo é diminuir essa superlotação. É de fato a gente focar nos pacientes que estão necessitando de atendimentos emergenciais. Entendeu, gente? Então, outra observação que eu deixo para vocês aqui é que todo paciente que é admitido na sua unidade, você não pode deixar de classificá-lo, tá? Independente de ser um paciente ambulatorial, um paciente que seja verde, um paciente que seja azul, ele vai ser classificado, ele vai passar por você, você vai classificá-lo, orientá-lo, enfim, direcioná-lo, mas ele não pode deixar de receber atendimento. Tudo bem? Então é isso, gente. A gente chegou no final de mais um vídeo a respeito de protocolos de Manchester. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu passei para vocês. Se vocês gostaram, curte aí, comenta, deixa aqui tua opinião, compartilha com teus amigos, tudo bem? Então, gente, um beijo para vocês e até a próxima!